Olá, amigos, tudo bem? Mari voltou para gravar um vídeo para vocês. Eu tava devendo, né, gente, esse vídeo para vocês, mas devido a toda essa correria, mas eu prometo que eu vou sempre estar por aqui. Eu posso dar uma sumidinha, mas eu vou sempre estar por aqui com vocês. Gente, o vídeo hoje, né, é sobre doença do carrapato. Mas não é um vídeo tão novo, Mari, porque você já tem um vídeo no canal sobre doença do carrapato. Sim, eu tenho. Mas, gente, eu observei, principalmente no meu Instagram, Família Vieira Show, quem não segue, segue a gente lá, que está tendo aí uma nova bactéria, né, que está relacionada à doença do carrapato, né, que chama anaplasmose, e que essa bactéria, ela infelizmente, gente, por não ser tão conhecida, ela está tirando a vida, né, de alguns animaizinhos. E inclusive até uma seguidora minha, infelizmente, né, que eu acompanhei o caso do doguinho dela, do show dela, ela perdeu ele, né, para anaplasmose. Tá, Mari, mas explica mais pra gente, o que isso tem a ver com doença do carrapato, como que funciona? Então, a gente conhecia, né, por doença do carrapato, assim, de uma forma, né, assim, mais abrangente, a erliquiose e a babésia. Porém, não existe só essas duas, não, né? Existe a anaplasmose também, e existe outras também, como febre maculosa e várias outras, né? Mas as mais comuns que a gente vê nos nossos cães quando dá um resultado positivo, né, para a doença do carrapato, seriam, né, babésia e erlíquia. Porém, né, devido a esse crescimento, eu resolvi fazer esse vídeo, né, que é no caso da anaplasmose, né? A anaplasmose também é uma bactéria do carrapato, né? E ela faz mais ou menos realmente o que a erlíquia e a babésia faz, né? Então, o que vai acontecer é variar alguns sintomas, o que vai variar também é a intensidade, né? O grau de imunidade do cão também, né? Vai estar aí muito direcionado, né? Que grau que vai estar essa doença. Mas eu vou resumir para vocês rapidinho, de uma forma, assim, bem natural, bem tranquila, bem assim, né? Nada de muita técnica, eu estudei bastante, li bastante sobre isso, mas eu vou falar pra vocês do jeito que vocês entendam, que é o jeito que eu entendo também. Essa doença, gente, ela é uma bactéria que ela é transmitida, assim como a erlíquia e a babésia, pela picada do carrapato, né? De um carrapatinho com um nominho determinado, mas pra gente não faz diferença, porque carrapato, né, a gente sabe que onde tem carrapato existe a possibilidade. Não é todo carrapato que transmite esse tipo de bactéria, tá, gente? O carrapato precisa estar infectado com essa bactéria para ele transmitir para o seu cachorro. E a anaplasmose, ela vai ter alguns sintomas extremamente parecidos com a babésia e com a erlíquia, né? Então, por isso que é muito importante fazer um exame, né? Um exame de sangue, todos os exames necessários para identificar, né? Se é uma erlíquia, uma babésia, uma anaplasmose ou algum outro também, tá, gente? Igual eu falei, pode ser uma febre maculosa ou alguns outros também que podem ser pegos do carrapato, mas os mais comuns são esses. E aí, a partir desse momento, é mais fácil seguir um tratamento, porque é mais ou menos, né, a mesma linha, né? Mas vai ter variantes sim, né? Vai ter remédios que vão ser mais potentes para babésia, ou mais potentes para erliquiose, ou mais potentes, né, para anaplasmose. Então, assim, é bom saber, né, realmente qual bactéria seu cachorro tem. E a anaplasmose, gente, ela vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a erlíquia e a babésia no sangue do seu animal. Ele vai destruir os glóbulos vermelhos, né? Por isso que eu já presenciei uma vez, né, um cãozinho que estava fazendo um exame de sangue e era para fazer o teste, né, se tinha doença do carrapato, e quando a veterinária coletou e colocou ali no frasquinho e sacudiu, dava para ver que o sangue não era mais vermelho, era laranja e muito aguado. Isso é porque a doença do carrapato, né, alguma dessas bactérias aí que a gente já sabe qual que é, ela destrói essas células vermelhas. Não, destruindo essas células vermelhas, né, automaticamente, né, o sangue ali vai dar aquela raleada e o seu animal vai entrar em uma anemia, né, ele vai ter vários sintomas, né, que vão aparecer devido a essa, né, queda dessas plaquetas. E só para vocês entenderem um pouquinho como que isso funciona, ele é um parasita que ele mora nas células, né, nas células dos glóbulos vermelhos. Então eu vou dar um exemplo assim para vocês que fica fácil de entender. Por exemplo, você tem um balão, aí você enche ele de água, enche, ele vai chegando no limite até explodir. O que as bactérias, né, da doença do carrapato fazem é isso, elas entram nessa célula, elas se multiplicam ali dentro, então elas enchem tanto dentro daquela célula ali, né, se multiplicam tanto que eles estouram ela, então eles vão destruindo elas, essa é a palavra, eles vão destruindo essas células. E
por que não é tão fácil, por exemplo, descobrir qual dessas são, né? Porque não é legal você virar e falar assim, ah, por esses sintomas eu acho que esse é um exame, tem que fazer. Mas por que é tão difícil identificar se cada uma delas que tá ali, né, é aquilo ou não, por causa que os sintomas, alguns são bem parecidos. Praticamente nessas 3 variantes aí que eu te falei, Babésia, Ehrlichia e Anaplasmose, eles vão ter destruição, né, dessas células vermelhas. Então, eles vão ter queda de plaqueta no exame de sangue. Eles vão apresentar, provavelmente, febre, né? Então, febre, né? Eu sei que tem muito tutor que tem dificuldade de entender quando seu animal tá com febre. Mas a febre no cão faz com que ele fique prostrado e deixe de comer, né? Então, se você acordou, viu o seu cãozinho lá com aquela carinha assim de tristinho, igual a gente vê naquelas fotos assim, que ele fica com aquela carinha assim tristinho, você chama, interage, ele não quer responder, ele levanta e parece que ele tá com dor, ele anda assim meio, né, como se ele estivesse fazendo assim, ó, pé com pé, entendeu? E ele rejeita a comida, rejeita a água, então provavelmente ele esteja com febre. Eu tenho um vídeo no canal também que ensina como que você olha a temperatura do seu cãozinho com o termômetro. E tem algumas outras coisas também, ele pega no focinho, na barriguinha, que também que ajuda. Mas o certo é olhar com o termômetro pra gente ter certeza. Então, eles vão ter essa febre, né? Ela pode vir a acontecer. Outro sintoma que é muito comum, mas isso aí nos cães é como se fosse ter uma defesa. Eles param de comer, né? Então, eles perdem apetite. Então, gente, eu sempre falo isso lá no Instagram. Se o seu cão parou de comer, né? Não é que ele está enjoado de ração. Existe uma diferença de estar enjoado de ração e parar de comer por algum problema, né? Então, se ele está enjoado daquela ração, daquele sabor de alguma coisa, ele vai comer assim com um pouco de desdém, mas ele come tudo. É uma questão de sobrevivência. Os cães comem se eles estão saudáveis, mesmo quando eles não querem. Então, se o seu animal está literalmente rejeitando, ele chega, ele cheira, não quer saber, você deu de manhã ele fez isso, deu de tarde fez isso, no outro dia fez isso, gente, é veterinário. Não é normal, isso é sinal de doença em cães, né? A falta de apetite, a perda de apetite não é natural, né? Então não fica aí, ah, mas aí eu vou colocar uma coisinha diferente, aí você coloca coisinha diferente, ele também não come. Ou ele vai lá e dá uma lambiscada. Entendeu? Isso é sinal de veterinário, isso é sinal de vamos levar porque tem alguma coisa errada acontecendo, né? Outra coisa, né? Cães, somente que eu percebi isso principalmente na anaplasmose, né? Eles perdem, né, o equilíbrio das patas traseiras, mas já vi isso na Babésia também, né? Então eles perdem o equilíbrio das patas traseiras, né? Então eles passam a ter dificuldade para levantar do chão, como se eles estivessem sentindo muita dor, né? Os cães machos, quando tem que levantar a perninha para fazer xixi, eles chegam a desistir de fazer isso, né? Por causa desse incômodo, dessa dor, parece que eles estão doloridos, né? Na Babésia é muito comum colocar sangue pelo nariz, né? Então, gente, vocês viram assim que os sintomas, né, são muito parecidos nessas 3 principais. A diferença é que algumas coisas aparecem em determinadas, mas resumindo, se o seu cão está com 1, 2, né, no máximo 3 opções dessas que eu já te falei, não é ficar em casa para ver o que Deus vai fazer, não. É você pegar e levar no veterinário. É você fazer um hemograma, ver a plaqueta do seu animal, vai lá, dá uma olhada lá como que tá, né, os leucócitos, né, como que tá as células de defesa, né? Ou ela pode estar altamente, né, aumentada ali, toda descompensada, ou ela pode cair demais, né? Outra coisa que pode estar associada também, vômitos, na doença do carrapato, vômitos. O animal, ele perde o apetite, mesmo quando ele tenta, né, quando você estimula ele e tenta dar um alimento para ele, ele puxa o vômito. Isso, além de estar relacionado com a doença, ainda está relacionado ao tratamento. Porque o tratamento, né, da doença do carrapato consiste em dar ao seu animal a dox, né? E a doxiciclina, ele é um antibiótico, assim, fortíssimo, né? Então, assim como em nós humanos, o antibiótico causa desconforto, dor abdominal, então é sempre importante que o seu médico veterinário também passe, né, um omeprazol ali, né, uma medicação para dar antes desse antibiótico, para dar uma aliviada ali pro seu animal, senão realmente vai ser muito difícil para ele comer. Se ele tiver tendo realmente não só o enjoo, mas os sintomas do vômito mesmo, ele não está conseguindo segurar nem a medicação no estômago, então aí é caso de estar tomando um Plasil, é caso de estar internado para tomar um soro, para se hidratar, tem que entrar com uma vitamina, tudo isso associado ao tratamento, né, que o seu médico veterinário vai prescrever para você. Algumas pessoas me perguntam, né, sobre a injeção que a Amora tomou. A Amora tomou uma injeção, sim.
Eu vou até tomar o cuidado de não falar o nome dela aqui, porque infelizmente eu sei que eu tenho seguidores incríveis, pessoas maravilhosas que pegam essas dicas minhas e levam pro veterinário. Mas também eu sei que tem pessoas, né, que viram e pensam assim, eu não vou gastar, ela já falou o nome mesmo, eu vou tentar isso aqui em casa. E, gente, não pode, né, não pode, porque essa injeção, por exemplo, que a Mora tomou no caso de Babésia, né, 2 doses, uma a cada 15 dias, ela tem que ser feita dentro da clínica veterinária, né? O seu cão pode ter uma reação ali, ele pode ter uma parada cardíaca, então é tudo feito assim por um médico veterinário dentro da clínica. Essa injeção nunca é aplicada em casa, o médico tem que ter uma adrenalina ali por perto, ele tem que ter, né, uma parede de intubação ali caso seja necessário, então tem que ser dentro da clínica, não tem conversa, entendeu? Ninguém pode fazer isso em casa, você não pode ir lá comprar numa casa de ração, entendeu? E perguntar qual que é a dose para esse peso e ir lá e aplicar você mesmo sem essa estrutura. Então o motivo das vezes o veterinário, né, não querer falar certas informações ou a gente evitar certas informações até no vídeo, é porque infelizmente existem pessoas que têm coragem, né, de fazer isso, e isso vai custar a vida do animal, tá, gente? Mas se for o caso, né, se você tiver também tendo recorrência, porque infelizmente, gente, aqui em casa teve muito isso, recorrência da doença do carrapato. Você faz o tratamento certinho, dá todos os antibióticos, tudo, aí 3 meses depois, 2 meses depois, até menos, o cachorro começa de novo com sintomas de febre, perca de apetite, corpo mole e tal. Quando faz o hemograma, tá ali, doença do carrapato. Por isso, né, que eles sempre pedem para fazer, né, um exame, né, 3 meses depois do tratamento, independente se ele apresentou sintomas ou não. Terminou o tratamento da doença do carrapato, 3 meses depois, faça um hemograma. Dá uma olhada ali naquela plaqueta, dá uma olhada ali geral no como que tá a situação. Outra coisa, né, que faz, que debilita muito o seu animal da doença do carrapato, gente, é porque ela afeta alguns órgãos, né? Então ela pode ter, né, alteração de baço, pode ter alteração de fígado. O cão pode ficar com as mucosas da branca pálidas, né, devido, né, essa destruição desses glóbulos vermelhos. Então ele entra ali num estágio assim de uma anemia profundíssima, né? Então você vê facilmente essas mucosas muito brancas. E deixa eu ver se o que mais que eu posso ajudar vocês aqui de informações para que vocês possam... gente, isso tudo que eu tô falando com vocês eu vou repetir de novo. Eu sei que eu falei, porque eu lembro tudo que eu falei, mas eu vou falar de novo. Não esperem ter várias, achando que toda doença do carrapato tem que ter tudo isso, tá? Vou esperar dar essas 10 coisas que a Mari falou para me levar pro médico. Não, gente. Não espere, porque se você esperar, vai ser tarde demais, né? Então você já percebeu. Pra mim, as principais, que geralmente aconteceram na minha casa, febre, perca de apetite e esse andado assim mole como se estivesse com dor no corpo. Assim que eu vi isso, imediatamente, todas as vezes, no primeiro dia que aconteceu, eu levei pro pronto-socorro veterinário. Por isso que os meus cães nunca se debilitou. Eu acho que vocês nunca viram, nunca, eu postar de todas as fases, que todos esses cães diferentes pegaram doença carrapato, que, nossa, eu não sei, eu tô com medo de perder, acho que vai morrer, ai, gente, tá muito ruim, vai ter que tomar uma transfusão de sangue, o médico falou que tá difícil a situação. Não, nunca aconteceu. Sempre, graças a Deus, foi muito tranquilo de resolver, porque eu nunca esperei que chegasse nessa situação. Eu nunca esperei que o cachorro se debilitasse, chegasse ao extremo pra me socorrer, né? Então, assim, eu via, né, que o cachorro de manhã acordou normal, se alimentou, brincou, chegou na parte da tarde, eu fui colocar ração pra ele tava diferente. Eu chamo, vem cá, filho, aí ele vem, assim, já não vem com aquele pique todo, já vem assim, pé com pé, senta, me olha com aquele olhinho assim de triste, aí eu já coloco a mão no focinho, tá quentinho, barriga tá quentinha, então vou lá, corro termômetro, coloco lá o termômetro, ixi, febre, pego o carro, vamos embora pro pronto-socorro. É assim que eu trato os meus. Por isso que eu nunca passei nenhuma dificuldade. Agora, infelizmente, tem gente que vê, né, o animal lá no quintal, opa, não quer comer. Ah, tá, mas o cachorro tá... As pessoas falam os quartos, né? A parte de trás ali, né, com dificuldade de andar. Vou dar um anti-inflamatório. Deixa, daqui a pouco passa. Às vezes percorreu de mau jeito. As pessoas amam dar desculpas absurdas, entendeu? Simplesmente para não socorrer, porque sabem, né, que a partir do momento que socorrer o animal e levar no médico veterinário, vai ter consulta, vai ter exame, vai ter gasto, gente. Mas se você tem um animal, você já devia estar sabendo que você vai ter em algum momento, né? Então, faça isso antes que seu animal se debilita. Faça isso antes de ver o seu animal entrar numa situação, né, gravíssima de saúde, né? E aí depois vai ser tarde demais, realmente, porque infelizmente, gente, eu vou ser sincera com vocês, várias
pessoas que chegaram pra mim, né, pra falar de algum problema dos seus animais. Essas pessoas me falaram que esses animais ficaram dias, semanas em casa com sintomas, para depois ser socorrido. E aí, realmente, depois que foi socorrido, alguns, graças a Deus, ainda deram certo, outros não. E isso faz absoluto sentido, né? Então, por isso que eu tô dando esses conselhos para vocês, falando um pouquinho dessa doença de forma bem simples, bem resumida, de uma forma assim que todos vão entender, para que você veja esses primeiros sintomas, todo esse comportamento diferente do seu animal. Aconteceu uma coisinha, duas, já pega e leva e vai dar tudo certo. E mais informações, mais dúvidas, querem bater papo comigo, é só me chamar no Instagram Família Vieira Show. Beijo, amigos. Tchau.